Vamos lá, vamos para a nossa próxima conversa. A gente vai falar agora sobre o livro Bolsonarismo e Necropolítica, que está sendo lançado pela Cotter Editorial. Ele é escrito pelos professores de Sociologia do Instituto Federal do Paraná, o Luiz Belmiro Teixeira, e o Júlio César Gonçalves da Silva, que eu recebo aqui, inclusive, para conversar agora sobre o livro. Sejam muito bem-vindos, o Luiz e o Júlio, um prazer recebê-los por aqui. E eu queria começar conversando, fazendo um paralelo com tudo isso que a gente está discutindo hoje em relação à viagem de Bolsonaro a Londres, né? Porque a morte está aí presente também, né? Com pauta de mais uma ação de Jair Bolsonaro. Conversava com o Fernando Horta agora, inclusive, sobre como se tratou de uma ação de campanha eleitoral, essa viagem de Bolsonaro, para o funeral da Rainha Elizabeth. E daí queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre como a morte pauta, de fato, esse governo. E depois a gente prossegue falando sobre os estudos que vocês fizeram mais relacionados à pandemia da Covid. Quem começa? O Luiz ou o Júlio? Vocês escolhem. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, todo mundo está assistindo. Não, tanto faz, eu só cumprimentar primeiro. Começa então, pode contar pra gente. Como você vê essa questão da morte pautando o governo Bolsonaro? Então, a gente pode dizer que até meio, de uma certa forma bizarra, é meio providencial isso, né? O Bolsonaro ir para lá, justamente nesse momento. É que a morte, ela está sempre no centro do discurso bolsonarista, mas não só no centro do discurso, eu diria que está no centro das ações dele também, né? Com uma intenção. A gente pode dizer, nesse sentido, sim, que o projeto do Bolsonaro, o projeto de poder do Bolsonaro, o projeto político dele, a morte tem um lugar central, né? Em tudo que ele fala, em todos os atos, inclusive, também, né? A forma como ele desdenha a vida, na verdade, né? A gente pode dizer não que é a morte em si, mas se desdenhar a vida, né? A vida dos opositores, dos inimigos, que ele considera inimigos, né? Sim. E também até dos próprios cidadãos, né, do país que ele administra, né? Essa coisa, ele meio que, assim, ele ratifica cada vez mais essa lei do mais forte, né? Ele não se importa com a desigualdade, com essa parcela da população que nós chamamos de excluídos, né? A vida dessas pessoas para ele pouco vale, né? Eu acho que toda vez ele faz questão de deixar isso bem claro, né? Eu vi muita gente, inclusive, revoltada com essa viagem de Bolsonaro a Londres, porque, trazendo a questão da pandemia, inclusive, né? Porque ele não prestou solidariedade em momento algum às tantas vítimas que a gente teve aqui no Brasil, pessoas, brasileiros mortos pela Covid, e ele vai prestar solidariedade lá em Londres à Rainha Elizabeth. Eu vi muita gente revoltada com esse fato também. Júlio, quero te ouvir sobre isso. É uma postura muito diferente, né, a que ele teve aqui no Brasil e a que ele está tendo ali em relação a essa solidariedade à morte, apenas. Boa tarde a todos, né, todos e todas. A gente vê que o Bolsonaro, desde o momento da campanha eleitoral, já era muito claro isso, mesmo antes, né? Eu lembro um discurso dele no início dos anos 2000, em que ele já elogiava os grupos de extermínio no Nordeste e dizia que queria trazer isso para o Rio de Janeiro. Né, foi o que deu no que deu, nas milícias no Rio de Janeiro, a saída de grupos de extermínios que operavam em algumas regiões do Nordeste, que o Bolsonaro elogiou na Câmara. Na campanha, quando dizia que metralhar petralhada, então, assim, o discurso dele sempre foi muito voltado para a morte mesmo. Quando diz que a ditadura civil-militar matou pouco, tinha que matar mais de 30 mil, então o Bolsonaro sempre foi nesse sentido, então não surpreende. Por mais que seja assustador a gente ter um chefe da República pautado pela morte, né? Não surpreende, porque sempre foi a tônica do seu discurso e do modo como ele realmente pensa. Só que a morte, ela também é muito ancorada nessa ideia de exclusão que a gente comenta ao longo do livro, né? Porque a vida de alguns vale mais do que a outra. A vida da rainha tem um valor. A vida das pessoas pobres, negras, moradores de periferia, indígenas, para ele não vale nada. Então tem um sentido, né? Tem um sentido essa relação dele com a morte. Então tem aquelas vidas que valem, né? E tem outras vidas que são descartáveis, que servem apenas para servir aqueles que estão no topo.
Sim. O Luiz, inclusive, né, vocês falam no livro que o Estado brasileiro é administrador da morte, né? É isso que faz, inclusive, um Estado faz de um Estado necropolítico. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? Sobre como, durante a pandemia, principalmente, Jair Bolsonaro trabalhou com essa questão da morte e isso o torna um governo da necropolítica. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele escancara uma estrutura excludente que existe no nosso, que pauta, né, o nosso Estado brasileiro, né? A gente vê que que esse episódio agora da pandemia é apenas mais um episódio na nossa história, infelizmente, numa história que se torna recorrente, o extermínio, o genocídio e a exclusão das pessoas mais pobres, né? Até a própria concepção de direitos aqui no Brasil, a gente tem embora a gente tenha uma concepção que pode pensar que assim, define todos os cidadãos, a princípio, como possuidores de direito, de fato isso não acontece, isso não ocorre, né? Há uma distribuição diferenciada de direitos, algumas pessoas têm mais direitos do que outras, né? E o Bolsonaro, ele escancara isso. Na verdade, ele apenas deixa isso às claras, né? E isso nesse sentido que a gente fala, que o Estado brasileiro, ele não se caracteriza por garantir direitos, dentre ele o principal, a vida, né? O Estado brasileiro, ele acaba se caracterizando apenas como um administrador da morte. Sim. O Júlio, inclusive, é curioso, né? Quando a gente começou ali em 2018 a falar, 2019, na verdade, a falar sobre necropolítica, não havia um entendimento do que era necropolítica, que a gente acabou, e a gente já falava, mesmo em 2019, né? Depois isso se tornou um fato muito mais consistente com a pandemia. Mas essa história da necropolítica da morte, o que a gente vê hoje, inclusive, é que não fez com que Bolsonaro obtivesse um eleitorado a ponto, de fato, de se perpetuar no poder, né? Então, o que a gente tem assistido é que a necropolítica não elege, talvez, um presidente, ou reelege um presidente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a necropolítica é vista pela população, né? Porque eu acho que hoje há um entendimento maior por parte da população de que Bolsonaro trabalha com a morte, de fato, coisa que ali em 2019 a gente estava começando a entender, começando a descobrir o que era a necropolítica. Como que você vê isso? Tudo está se caminhando para que esse projeto seja derrotado. Esperamos que, né, assim continue. Então, é preciso agir nesse sentido, não só esperar que as coisas caem do céu. Então, é preciso trabalhar para que não tenhamos surpresas até daqui a 2 finais de semana, né, que está chegando já esse momento importante de derrotar o Bolsonaro. Ele não tem a maioria social, na verdade, nunca teve a maioria. Muita gente foi naquela onda do antipetismo, sem saber o que estava acontecendo, as manipulações de fake news e etc. Mas ele representa uma parte importante da sociedade, por isso que a gente refere sempre ao bolsonarismo e não tanto ao Bolsonaro. O Bolsonaro é a expressão, né, de um movimento que, por acaso da história, foi ele que se colocou naquela posição. Mas é um movimento que está ancorado nesse passado de exclusão social, de genocídio, que o Brasil foi fundado sobre o genocídio da população indígena. O Brasil foi construído sobre a escravização dos povos africanos, que também sofreram extermínios e violências das mais variadas. Então, você está no nosso DNA, por assim dizer, enquanto nação, né? Mas esse extermínio ele serve a uma parte da população, não a maioria dela. Então, essa é a nossa esperança, que aqueles que sofrem com essa política hoje estão reagindo. Quando a gente vê os índices da pesquisa, é muito claro, por exemplo, o corte de classe, o corte de raça, né? As pessoas que estão sofrendo com essa política, boa parte já estão percebendo, e já, né, eu acho que o Bolsonaro ele perde justamente nesses segmentos. Só que preocupa no próximo período que, apesar de tudo isso que ele fez, né, ele ainda tem uns 30% dos votos ainda, tem 20% pelo menos de brasileiros seguidores desse projeto dele. Eu acho que isso que é bastante assustador, né, de saber que mesmo após a derrota eleitoral do Bolsonaro, o bolsonarismo ainda não estará totalmente derrotado. Então, precisa trabalhar para isso também. Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Sobre como o bolsonarismo vai sobreviver a Bolsonaro, né? Luiz, eu queria também te ouvir sobre isso, sobre essa questão de como o Bolsonaro utilizou a necropolítica
política, né, e se faz representar nela, mas isso não capturou a população como um todo. Então, a gente tem eu acho que uma coisa que fica bem clara, assim, é a utilização do instrumento das fake news. Né? Durante a eleição, em 2018, isso teve um papel central. Principalmente, a gente verificou que a principal fake news é aquela do kit gay, né? Se vocês vão lembrar. E agora, a gente já, 4 anos depois, isso já tem um outro peso. Isso já não consegue ter o mesmo impacto, né? A gente já tem o jornalismo vamos dizer assim, de meios contra-hegemônicos, né? De um jornalismo independente aparecendo, o jornalismo também de verificação de fatos, né? Que expõe essas mentiras do governo do Bolsonaro. E elas são muito mais, eu diria, como foi também com o caso do Trump, né? Elas são muito úteis para quando você não é a vidraça, né? Quando você tem que atirar a pedra, né? Agora, quando você é a vidraça, você fica muito mais exposto, né? E o Bolsonaro, de uma certa forma, ele reconhece isso, né? Ele tenta, que essas fake news também a gente tem que pensar, assim, que elas não são apenas no sentido de negar a realidade. Elas também tentam construir um discurso, elas tentam construir uma narrativa. A gente viu isso muito forte durante a pandemia, de dizer que não estava acontecendo nada, de dizer que o Brasil é um país que está saindo vitorioso estava saindo vitorioso diante da crise econômica e também da crise sanitária. Só que, ao mesmo tempo, também a gente tem, eu acho que um elemento que é circunstancial, com o qual a gente teve a gente contou com um pouco de sorte, que é o fato do Bolsonaro não ser uma pessoa assim que é muito articulada, que os discursos dele, ele não consegue fazer assim, tem raciocínios muito elaborados, né? Por exemplo, a comparação que ele fez hoje cedo do preço da gasolina brasileiro com o preço da gasolina que se pratica na Inglaterra, sem considerar o salário dos ingleses e o salário dos brasileiros, né? Então são comparações, são raciocínios muito rasos os que ele faz. E esses raciocínios é que embasam as fake news dele. Ele conta muito com uma adesão assim, identitária que as pessoas têm com ele, que deixam elas praticamente cegas, né? E conta com uma certa assim, falta de acesso à informação das pessoas também, né? Porque se as pessoas tiverem o mínimo de acesso à informação, a grande parte das declarações dele caem por terra, né? Sim. O Júlio, aliás, o Luiz citou Trump, né? E enquanto representante da extrema-direita, durante a gestão da pandemia, Bolsonaro foi além de outros líderes, né? Porque ele se colocou realmente como garoto propaganda antivacina, ele fez afirmações em que ele não voltou atrás, falou barbaridades em relação ao que foi a pandemia aqui no Brasil, né? Então, em relação a outras lideranças da extrema-direita mundial, Bolsonaro se destacou também nesse sentido de minimizar o que foi a pandemia aqui no país. Sim, a gente percebe que o Trump começou na mesma levada do Bolsonaro, assim, contando um monte de mentiras, mas quando a realidade começou a se apresentar com muita força, o Trump teve que fazer uma meia-culpa ali, né? E no Bolsonaro a gente não viu esse movimento. Ainda hoje, né, mais 680 mil mortos, a gente vê os mesmos tipos de discurso que foram totalmente negados pela realidade, continuam sendo proferidos nas redes bolsonaristas. Né, como, por exemplo, a contaminação foi forte no Brasil porque as pessoas ficaram em casa e isso aumentou a taxa de contaminação, quando o epidemiologista diz justamente o contrário. Essa notícia, por exemplo, surge de uma fake news, que o prefeito de Nova York teria dito isso. Uma mentira que já foi desmentida por esses veículos de informação, tanto os contra-hegemônicos, quanto os mecanismos de verificação da própria grande imprensa, mas continua. E quando as pessoas estão fechadas naquelas bolhas, aquelas informações que chegam parecem ser as únicas verdadeiras. Né? Então, a questão da máscara, até a questão da vacina, a gente vê que, assim, que esse movimento de vacina teve consequências trágicas, porque não é só as pessoas não estão querendo só tomar a vacina contra a Covid. O Brasil é um exemplo de campanhas de vacinação de crianças e agora a gente começou a falar também nisso.
Os dados mostram que o número de pessoas vacinadas no Brasil tem diminuído por conta desse movimento negacionista. Então, as consequências do bolsonarismo, o desastre que esse governo representou, a gente vai sentir por muitos anos ainda. Vai ser uma tarefa muito árdua de reconstrução desse país depois dessa obra de devastação do Bolsonaro. Luiz, a gestão da pandemia, na sua avaliação, tem pegado em relação ao que está sendo essa corrida eleitoral? Você, na sua avaliação, a pandemia é um ponto que contribui não a favor de Bolsonaro nessa corrida eleitoral que a gente está vivendo agora? As pessoas têm essa lembrança, elas fazem essa conexão, porque eu vejo hoje que os principais destaques ali, quando aparecem de preocupação, é em relação ao emprego, à economia, né, à renda, e a questão da saúde, que foi muito forte durante a pandemia, principalmente, já não aparece com mais tanta força. Como que você vê isso? Então, eu vejo assim como eu acho que o Bolsonaro, de uma certa forma, ele contou com uma conivência da grande imprensa, né? Eu diria que até o começo ali, até uns 3 meses da pandemia, ali do começo da pandemia, a imprensa estava muito firme em campanhas a favor do isolamento social, recomendando medidas de proteção, falando do uso de máscara todo dia. A imprensa no começo fez uma campanha mais efetiva do que o próprio Ministério da Saúde, né? Colocando as medidas. Só que assim, depois de uma altura, começou-se a naturalizar o comportamento do Bolsonaro, né? A gente teve algumas medidas que foram importantes, mas de uma certa forma elas pouparam ele. Por exemplo, quando o Ministério da Saúde tirou do painel do Ministério as informações sobre as mortes decorrentes da Covid. Vocês devem lembrar, a gente documenta isso também no livro, né? Que eles tiraram aquele número acumulado das mortes, né? Você só tinha uma informação do número no último período, nas últimas 24 horas, eles tiraram isso do ar, e daí a gente teve os grandes veículos de imprensa se organizando e fazendo um consórcio de imprensa para resgatar esses números e para ter um acompanhamento. É importante, foi um trabalho muito importante. Por outro lado, isso acabou poupando ele, né? A gente tinha que ter isso, porque isso que aconteceu foi um crime, na verdade. A gente tinha que ter uma cobrança mais efusiva nesse sentido. E eu avalio que agora a gente está passando por a mesma coisa. A gente está tendo de uma certa forma, ele está sendo poupado muito. Outro dia a gente tinha uma matéria também, acho que no Intercept, sobre isso, como o Bolsonaro estava sendo poupado de lembranças sobre os últimos acontecimentos. Por exemplo, agora no principal jornal telejornal do país, ele mentiu novamente, ele disse que ele nunca imitou uma pessoa com falta de ar, e assim, isso tem documento, isso tem assim, dia, horário, foi numa live do Bolsonaro, isso poderia ser desmentido na hora, facilmente, e assim, fica aquela coisa, diz que me disse, né, ele fala o que ele quer, os jornalistas, não, isso não é verdade, ele continua afirmando, sendo que hoje em dia a gente tem data, horário, tudo registrado. Inclusive no livro mesmo nós fazemos isso. Num dos capítulos do livro, uma preocupação nossa trazer todas as principais falas do Bolsonaro em relação à pandemia, os principais absurdos, toda a agressividade que ele mostrou também com quem era contrário a ele. A gente coloca isso, e a gente coloca a fonte, o dia, onde foi, se foi em live, se foi em entrevista, e algumas dessas falas, inclusive, ainda estão na internet, ainda estão disponíveis para as pessoas assistirem. Então a gente tomou esse cuidado também de no livro colocar isso. Tá certo que é uma das primeiras publicações ainda sobre a pandemia, a gente acha que precisa de umas reflexões mais aprofundadas, mas nesse sentido, esse segundo capítulo a gente utilizou como um documento para resgatar grande parte dessas falas, porque a gente acha que elas precisam ser cada vez mais elas precisam ser lembradas, né? Elas não pode, porque se a gente esquecer elas, a gente vai esquecer as vidas das pessoas que morreram também, né? Sim. Aliás, Júlio, fala pra gente sobre a composição do livro. Acho que o Luiz já deu um pouquinho de como o livro é construído, mas fala um pouquinho sobre essa construção e composição pra gente. Okay. Então, o livro tem 2 partes que dialogam entre si, né? Cada parte está dividida em 2 capítulos. Então, o primeiro capítulo a gente traz um pouco esse retrato de quem que é a sociedade brasileira, né? Pensando a partir do conceito de necropolítica do Mbembe.
né? Então a gente adapta o conceito para entender a realidade brasileira e, né, sobretudo, essa história marcada pela exclusão social, né? Pela ideia de que nem todo mundo é cidadão com os mesmos direitos. A partir disso a gente localiza o bolsonarismo, né? Então, o segundo capítulo, então, a gente faz esse resgate de como que foi a condução do Bolsonaro durante a pandemia. Então, é um registro histórico, né, como ele já apresentou ali. Esse capítulo é um dos capítulos mais fundamentais, porque é ali que vai estar realmente, né, a descrição e a comprovação de tudo que o Bolsonaro vai dizer que não fez. Então, assim, eu acho que é um documento muito importante. E na segunda parte, a gente tenta ver como que essa necropolítica bolsonarista acabou determinando a gestão da pandemia no Brasil. Então, aí que a gente chega aos conceitos centrais do livro, que é de administração da morte e gerenciamento da pandemia da Covid. Então, nós defendemos ali a tese de que a gestão da pandemia no Brasil não se deu para impedir que a doença disseminasse, para salvar vidas, mas se administrou a morte para que a sociedade fosse aceitando o número de mortes, um número aceitável, para que isso não causasse uma situação de convulsão social. Do mesmo modo, a pandemia ela foi gerenciada para que o número de pessoas doentes não provocassem o caos hospitalar. Apesar do colapso hospitalar ter ocorrido, mas foi visando esse objetivo, não de proteger, né, as pessoas da doença. Então, no capítulo 3 e 4, a gente faz esse tipo de levantamento. A gente vê as estratégias de gerenciamento, como, por exemplo, o sistema de bandeiras, e os elementos que o sistema de bandeiras estavam ancorados, como o gerenciamento de leitos e a subnotificação. E no quarto capítulo, a gente traça as linhas do tempo. A gente faz um levantamento de todas as políticas públicas tomadas por governos estaduais e municipais, que ficaram realmente encarregados de fazer esse gerenciamento. Nós fazemos um levantamento de todas essas políticas e relacionando isso com os dados da pandemia. A gente pega aquele pior período ali entre dezembro e abril de 2021, dezembro de 2020 e abril de 2021 foi o pior período. Então a gente faz o levantamento de todas as políticas em 6 cidades escolhidas, né? Uma de cada região do país, as duas do Nordeste, São Paulo e Rio, porque, né, são os grandes centros mais populosos, mas em São Paulo e Rio a gente pega Curitiba, São Luís, no Maranhão como uma tentativa de contraponto, mas a gente percebe que mesmo São Luís não foge muito dessa dinâmica. Manaus, no Amazonas, que é uma situação caótica, era preciso relatar ali também, e pegamos Cuiabá para representar o Centro-Oeste. Então a gente faz esse balanço, né? E aí a gente tenta derrubar esses mitos, né? Tentar mostrar que a pandemia realmente foi muito grave no Brasil, que, ao contrário do que se diz, né, a situação econômica que a gente vive não foi porque a gente fechou tudo, muito pelo contrário, foi essa situação de não fechar as coisas no momento que tinha que fechar, que fez com que essa situação fosse arrastada indefinidamente, e provocando consequências, inclusive, econômicas. Então a gente vai tentando derrubar alguns mitos ao longo do livro. Acho que o Luiz poderia comentar um pouco melhor sobre isso também. Porque quando a gente fala das linhas do tempo, é que a gente fez na verdade, nosso trabalho, ele começa no nosso grupo de pesquisa do qual nós fazemos parte, que é um grupo de pesquisa que analisa as políticas públicas, né? E a gente é vinculado ao programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Paraná, o programa de pós-graduação em Sociologia. A gente fez um monitoramento do combate à pandemia aqui em Curitiba, na região metropolitana da cidade. E daí a gente elaborou esse instrumento de monitoramento, que é essa linha do tempo, onde a gente faz uma cronologia das principais medidas que são implementadas, e daí a gente avalia, alguns dias depois, qual é o impacto dessas medidas. Então, ali a gente conseguiu levantar que não estava havendo um combate à pandemia, mas sim um gerenciamento à pandemia. E daí a gente quis testar essa hipótese para as outras regiões do país, para verificar se isso se ocorreu no país inteiro, né, no país como um todo. E a gente verificou, infelizmente, que sim. Então por isso que a gente utilizou esse instrumento. A gente fez esse teste nas outras cinco capitais, né? Trazendo as legislações, né? E daí a gente vê uma ampliação por exemplo, do rol de atividades consideradas essenciais, aquelas que poderiam funcionar mesmo nas medidas de maior restrição, mesmo durante os períodos de maior restrição. Como, por exemplo, a gente viu em algumas capitais, em São Luís e em Manaus, escritório de advocacia e escritório contábil era considerado atividade essencial.
Então, esse tipo de coisa a gente vai mostrando durante o livro. A gente fez um levantamento que foi bem exaustivo, né? E tem lá, tanto que um capítulo é dedicado exclusivamente a essas linhas do tempo. Perfeito. Eu coloquei para vocês que nos acompanham o site da Cotter.com.br aqui na tela, tá bom? Para vocês acessarem e conseguirem, então, encontrar Bolsonarismo e Necropolítica, o livro do Luiz e do Júlio, que está aqui na tela para vocês.